Yeah. E quem é que esteve aqui ontem à noite? Tempos fantásticos Deus nos proporciona. Glória a Deus. Ainda a malta a dizer, mas para que trazer o homem lá de Lisboa? Por causa disso. Para eu também usufruir daquilo que Deus está a fazer entre nós. Glória a Deus. Então nós temos estado a partilhar convosco uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração nestes últimos meses. Tem muito que ver com Pedro e Cristo, Cristo e Pedro. A sexta e ontem à noite a nossa história base era Lucas 5. Vou-vos dar 10 segundos para vocês abrirem, porque depois nós não vamos ficar aí hoje. Lucas 5, para mim, também para a minha leitura, para o meu entendimento, eu creio que é o segundo encontro entre Jesus e Pedro. O primeiro foi em João, capítulo 1, verso 42, quando Jesus viu Pedro e disse, tu és Simão, filho de João, mas para mim, a partir de hoje, tu serás Cefas, Pedro, a rocha, sim, Pedro. Lucas 5 foi o texto que nós fomos lendo sexta à noite e ontem à noite e serviu de base para a nossa meditação. Na sexta à noite eu partilhava com a malta mais nova que Jesus, o texto começa a dizer que Jesus se encontra junto à praia do mar da Galileia. Jesus está na beira do lago, o que significa que Jesus se encontra connosco no lugar onde nós estamos. E era ali que Pedro estava a lavar as suas redes. Mas Jesus encontra-se connosco no lugar onde nós estamos com um propósito, igreja. Levar-nos ao lugar ou à parte mais funda, onde não apenas o podemos conhecer mais, mas o lugar onde nós podemos ser conhecidos como Ele nos conhece. E deixem-me fazer essa nota, porque eu amo esta revelação que Deus trouxe ao meu coração. Eu amo isto, eu acredito nisto com todas as minhas forças. Viver uma nova vida em Cristo não é só, mas também conhecer mais dEle, mas é também nós aprendermos a vermos-nos como Ele nos vê. E isso foi o que nós partilhámos na sexta à noite. Ontem, nós com base neste texto, nós percebemos que Deus quer abençoar muito a nossa vida. Deus quer mesmo abençoar muito a nossa vida. Deus não nos criou, e sobretudo como igreja, Deus não nos criou para a desgraça. E com isto não estou a dizer que todos seremos muito ricos, não estou a falar de bens materiais, estou a falar das bênçãos espirituais de Deus para a nossa vida. Que às vezes podemos não ter tudo, mas estarmos satisfeitos. Podemos não ter toda a saúde, mas ainda assim ser felizes. Podemos não ter a melhor família, mas continuamos alegres pela vida de Deus dentro de nós. É essa satisfação. E Deus quer encher o nosso barco de peixe. Deus quer que a nossa vida seja uma vida cheia do seu poder, do seu propósito. E nós ontem à noite víamos essa realidade, ou como é que isso se dá. E nós vemos que primeiro Jesus entrou no barco de Pedro. A presença de Jesus encheu o barco de Pedro. E depois Jesus começou a ensinar a multidão com a palavra de Deus. Então o barco de Pedro ficou cheio da presença e da palavra. E só depois se encheu de peixe. E eu quero lembrar isso esta tarde. Hoje é tarde tu ainda poderes encher ou voltar a encher o teu barco de peixe. Mas primeiro enche-te da presença e da palavra. E certamente sempre que há presença e palavra, sempre haverá peixe. E vai buscar. Mas se estás lá em Lucas 5, deixa-me ler só um versículo contigo para nós percebermos o verso 11, que é o que encerra esta pequena história. O verso 11 diz que quando eles chegaram à praia, largaram tudo e seguiram Jesus. Alguém confirma se é verdade ou não o que eu estou a dizer? Sim ou não? Verso 11, depois de eles chegarem à praia, com os barcos a pique, redes a rasgar, diz que eles largaram tudo. Diz comigo, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Sim? Podemos dizer mais uma vez, assim mais afinadinho? Yeah? Vamos lá juntos. Eles chegaram à praia, o que é que eles fizeram? Está a afinar só mais uma vez, pode ser? Isto é rasteira. Vocês, alguns, quem é que já me conhece aqui? Sabe que eu gosto de fazer assim umas... Bora dizer só mais uma vez. Eles chegaram à praia e... Ok, só mais uma agora para deixar a coisa como deve ser. Eles chegaram à praia e... Vocês estão a ver que está a ficar melhor. Eles chegaram à praia e... Vamos juntos a João capítulo 21. Ok, enquanto vocês abrem João capítulo 21, Lucas 5 é o segundo encontro
entre Jesus e Pedro e Jesus. É ali que Pedro define, como nós acabámos de citar várias vezes, a brincar, mas a lembrar a verdade da palavra. É ali que Pedro toma uma posição por Jesus. Ele deixa, naquele dia, Lucas 5, estão comigo? Lucas 5:11, Pedro toma uma posição, ele e os outros, porque não apenas Pedro, mas ele puxou os outros para fora d'água. Vai tomando nota, porque daqui a bocado isso vai fazer sentido, não apenas intelectualmente, mas sobretudo, eu espero que traga impacto na tua vida espiritual nesta tarde, porque eu não vim de tão longe só para entreter. Alguém está cá ainda? Não? Pastor Ricardo até se pôs logo de pé. Sim é que é uma conta da coisa. Deixa lá ver se ele vai dizer algum disparate, que eu vou eu é que já ia dizer um disparate. Mas foi bom, entendeu a minha palavra basta e quem entendeu riu-se. Os outros, pastor, não percebi nada do que você disse agora. Não era para você perceber. Diz à pessoa que está ao teu lado, não era para tu perceberes agora. Não era para tu perceberes mesmo agora. João 21, estão lá comigo, sim ou não? Estão prontos? Eu vou ganhar aqui algum fogo, nós vamos ler alguns versículos, ninguém adormece. Vamos combinar uma coisa, se tu vires, percebes que alguém ao teu lado está mais para lá do que para cá. Conhecem a cotovelada santa? Vamos treinar a cotovelada santa. Quando trouxeram os dois braços? Ok. Ângulo de... O tal ângulo de... Esta só o pastor Oscar é que apanhou agora. O tal ângulozinho de 45 graus. Pode ser? Bora lá? Bora lá. Eu não vou, só faço o que eu quero. Pois por isso é que a tua vida está como tu estás. O pastor está a dizer, põe lá o bracinho em ângulo de 45 graus, faz favor. Há uns que até já cruzam os braços. Não vou fazer. Azar o teu. Bora lá pôr os braços e treinar a cotovelada santa. Cotovelada santa é devagar, não é para magoar ninguém. Está bem? Ok, se vis alguém meio a dormir, acorda. João 21, quando estão lá comigo, ajudem-me. Quero falar-vos esta tarde, o meu tema para nós hoje é amor intenso versus amor condicionado. Amor intenso versus amor condicionado. Bora lá. Depois disto o quê? Pausa. Pique. Depois de Jesus ressuscitar. Lucas 5, Jesus está no início do seu ministério. João 21, Jesus está a chegar ao final do seu ministério. Não sei se alguém souber, respondam em voz alta. Pode ser? Sim? Quanto tempo durou mais ou menos o ministério de Jesus? Eu disse para responder em voz alta. Vocês estão... Vou perguntar outra vez. Mete a gravação para trás. Não, estou a brincar. Vamos lá juntos. Quanto tempo mais ou menos teve o ministério de Jesus? É porque é para o pessoal lá em casa ouvir. Quanto tempo teve o ministério de Jesus? Quanto tempo mais ou menos passou de Lucas 5 para João 21? Certo? Vamos ler a história. Então, depois destas coisas, quais coisas? Do ministério de Jesus. Dele ser julgado de forma fraudulenta. Ser pendurado numa cruz. Passarem 3 dias e ele ressuscitar. João 20, depois de Jesus aparecer 2 vezes aos discípulos, uma vez em que Tomé não estava, e a outra vez em que Jesus aparece para que Tomé o possa reconhecer e dizer Senhor meu e Deus meu. Estão comigo ainda, sim ou não? Quanto tempo durou mais ou menos o ministério de Jesus? 3 anos. Quanto tempo vai de Lucas 5 a João 21? 3 anos. Depois destas coisas, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, 3ª vez depois de ressuscitar, junto ao mar de Tiberíades, ao mar da Galileia, a mesma praia. Foi assim que aconteceu, descreve o apóstolo João. Verso 2. Estavam ali aonde? Qual praia? A praia de Lucas 5. Pedro voltou ao lugar onde tinha conhecido Jesus. Nossa vida, por vezes, anda em... Você sabe o que é isso? Alguém consegue ver o que eu estou a desenhar? Nossa vida anda em... Muitas vezes... Ok, vamos ler o texto. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. 3. Simão Pedro disse, vou
Ao fim de 3 anos, Pedro ainda continua a dizer: vou pescar. Mas ainda não acabou a festa. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram. Mas o que é que diz a Bíblia? Mas não apanharam nada a noite toda. 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Qual praia? A mesma praia. Mas os discípulos não o reconheceram. 5. E ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? E eles disseram: não temos nada. 6. E então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e apanharão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede tão cheia de peixe que estava. 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. 8. Os outros ficaram no barco e puxaram até à praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. 9. Quando chegaram, encontraram um braseiro, uma fogueira, na qual havia um peixe e pão. 10. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês apanharam agora. 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E havia 153 grandes peixes, e no entanto a rede não se rasgou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. E foi a terceira vez, cá está, que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimenta os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, tu amas-me? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuida das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama ou tu amas-me? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Até aqui a palavra de Deus. Não fossem algumas diferenças claras, acentuadas, e do tempo em si mesmo, passaram-se 3 anos, quase que aqueles que estiveram connosco na sexta e ontem, quase que esta parecia ser a mesma história. A mesma praia, as mesmas pessoas. Já lá vamos, irmão Jorge. Irmão Jorge disse aqui baixinho: o mesmo barco. Já lá vamos, irmão Jorge. Não me estraga a mensagem, por favor. Não desvendes já o final da novela. Mas sim, o mesmo barco, as mesmas redes. Exatamente da mesma maneira que Lucas 5. O mesmo barco vazio e as mesmas redes vazias. É interessante isso. Claro que o momento é outro. Jesus agora aqui já tinha morrido e ressuscitado. Os discípulos já tinham andado cerca de 3 anos com Jesus. Já o tinham que conhecer. Mas eu não sei se vocês acham, eu vou tentar alargar os apontamentos para ser mais breve. Eu não sei se vocês não acham estranha esta história. Eu achei muito estranha esta história. Bora lá ao barco. Como é que terminou Lucas 5:11? Eles chegaram à praia e... largaram tudo e seguiram Jesus. O insight há bocado foi curto. Lucas 5:11. Chegaram à praia. Então eu tenho uma pergunta para vos fazer. Se eles largaram tudo 3 anos atrás, que barco é este? A irmã está-se a rir. Vai lá na arrecadação, se calhar também dá lá um barco guardado. Eu estava a refletir sobre isto.
Quando eu li esta história, eu parei aqui e reli, tentei pensar. E misturei as duas histórias e olhava para uma e olhava para a outra, mas a Bíblia diz que eles largaram tudo e a gente prega sobre isso, e a gente tem que largar tudo, como Pedro largou tudo. E eu cheguei à conclusão, sim, nós não somos nada diferentes. Onde é que andou o meu amigo Tiago? Tiago, onde é que estás? Estás aí, man. É agora a parte em que eu vou explicar porque é que nós somos muito mais parecidos com Pedro. E eu cheguei a essa conclusão, de facto, nós somos muito mais parecidos com Pedro do que aquilo que nós achamos. E por isso quando a gente está a falar de Pedro, a gente ri-se de Pedro, mas na verdade a gente está-se a rir de nós mesmos. Então quando eu estava a refletir sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. Eu gostava de ser como o apóstolo Paulo. Eu não sei se mais aqui alguém gostava. Eu gostava de ser mais como o apóstolo Paulo. Alguém que sim, foi zeloso, deu o seu melhor, mesmo antes de conhecer a Cristo. Ele conta o seu testemunho, ele diz que ele foi o melhor do seu tempo. Claro que estava a percorrer um caminho errado, mas o seu erro foi de ignorância. Ele pensou que estava a fazer o melhor até para Deus. Ele disse isso. Eu persegui a igreja porque eu pensei que estava a fazer um favor a Deus. Mas no caminho de Damasco diz que Paulo se encontrou com Jesus. E é aqui que eu quero que vocês se concentrem comigo. Bina, ajuda-me, pelo menos tu, com estar feliz e satisfeito. Pelo menos tu, os outros está tudo. Mas o Bino está com um ar de fogo, de fire. Até tenho medo, não vou chegar muito aí. Mas ouve. Quando Paulo se converte, Atos 9, diz que ele vai para Damasco com cartas na sua mão. Provavelmente não na mão, mas no bolso, porque ele ia a cavalo, não é? Mas ele levava na sua mão o poder dado pelas autoridades espirituais daquele tempo para poderem perseguir a igreja, para poder prender, para poder matar, para poder massacrar. Porque Paulo pensava que estava a fazer o melhor, mas quando vai a meio do caminho de Damasco, diz que uma luz brilhou. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Saulo ou Paulo. Mas é uma história maravilhosa. Eu gostava muito mais de ser como Paulo. Naquele caminho diz que Jesus apareceu a Paulo. Paulo ficou cego. Quem és? O que é que queres que eu faça? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Uau! Paulo fica cego, mas recebe logo orientações divinas. Às vezes nós não precisamos de ver tudo, igreja, mas jamais podemos deixar de ouvi-lo. E às vezes nós ficamos tontos porque não conseguimos ver. E somos mais tontos ainda porque esquecemos que podemos ouvir. E Paulo não se perde, ele está cego, mas não está surdo. Alguém leva Paulo para uma casa, imediatamente Deus providencia um homem chamado Ananias. E nisto tudo, Paulo está ali numa casa, cego, provavelmente a tremer, sem comer. Não porque não lhe dessem alimento, mas porque Paulo tinha tido um momento, uma revelação, uma visão de Deus. E é aqui que eu quero chegar, que literalmente, bruscamente, radicalmente mudou a vida de Paulo. E a partir de Atos 9, Paulo torna-se um modelo para nós. Eu quero ser como Paulo. Alguém que começa a servir a Deus com um zelo, com uma determinação contra tudo e contra todos. Agora ele tinha conhecido Jesus. Agora ninguém lhe podia tirar Jesus. Aliás, Paulo não apenas recebeu Jesus, Paulo recebeu uma chamada, uma vocação. E Paulo decidiu uma coisa naquele dia, no caminho de Damasco, que eu não vou abrir mão nem de Jesus, nem da vocação que ele me deu para a minha vida, nem que isso custe a minha própria vida. E Paulo não é perfeito. Mas quando nós lemos Paulo, quando nós estudamos Paulo, nós percebemos que na sua imperfeição, Paulo foi um cristão maduro. Eu quero ser como Paulo. Eu desejo ser como Paulo. Mas no fundo, eu sou muito mais como Pedro. Lucas 5 e João 21 têm uma diferença de 3 anos. Pedro teve a experiência que Paulo não teve. Pedro andou com Jesus. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro ouviu literalmente a voz de Jesus. Pedro foi aquele, com licença, vou sair do plano, desculpem. Pedro foi aquele que podia fazer isto. Puxou Jesus um dia para o lado para lhe dizer, eu não vou deixar que tu morras. Pedro foi aquele que disse a Jesus, de maneira nenhuma tu irás morrer, e se tu morres eu vou contigo à morte. Mas agora temos Pedro. O Pedro que umas vezes está lá no altar a dizer, tudo entregarei.
Mas momentos a seguir, ele está a guardar o barco em algum sítio. E eu cheguei à conclusão que eu sou muito mais como Pedro. Desejava ser mais como Paulo. Mas na prática, Tiago, na prática nós somos muito mais Pedro do que Paulo. Nós falamos bem, mas agimos mal. Nós prometemos muito, mas comprometemos pouco. Nós só damos muito quando temos pouco. Alguém entende aquilo que eu estou a dizer? Há gente, pastor, se eu tivesse mais, eu dava mais. Quando eu tiver mais, eu vou dar muito. Não esperes por ter muito, dá o que tens. Porque era assim que Paulo vivia. Por isso ele pôde dizer, eu sei viver com muito. Eu sei viver com pouco, não por causa de mim, mas por causa da obra de Deus. Eu quero ser tanto como Paulo, mas acaba a maior parte dos meus dias a ser tanto como Pedro. Hoje é que vai ser. Hoje é que é. Logo mais nos momentos do silêncio de Deus, porque é isto que eu chamo, o momento em que Jesus ressuscita, se senta com os discípulos, entra no salão onde os discípulos estão, sem ninguém abrir a porta, e de repente quando os discípulos olham, Jesus já não está com eles, porque Jesus estava a acabar tarefas, certamente ele já não está. E nisto entra Tomé, mas Jesus já não está aqui. E agora Tomé, ele estava aqui, ele ressuscitou, não acredito se não ouvir. E passado alguns momentos, João capítulo 20, passado alguns momentos, ou provavelmente dias, diz que eles estão outra vez reunidos. E Jesus entra outra vez no salão e diz, paz seja convosco. Mas nesse dia Tomé já lá estava, Jesus sabia que Tomé estava lá. E Jesus entra e sai. E não há ordens, obrigado. Não há ordens, não há seguimento, não há plano. Porque o plano só é dado quando Jesus manda os discípulos se encontrarem com ele no monte, onde vai dizer que eles iriam fazer discípulos, eles tinham que ir por todo o mundo, eles tinham que esperar em Jerusalém. É assim que tem que se ler a Bíblia. Mas nestes dias, cerca de 40 dias, os discípulos estão naquilo que eu chamo o silêncio de Deus. E agora? Se ele vem ou não vem? O que é que fazemos agora? Ele ressuscitou, mas e agora? E eles estão no cenáculo, e depois já não estão no cenáculo, e eles continuam no cenáculo, à espera que Jesus volte a eles, mas Jesus agora de repente já não volta, e agora eles também já não voltam mais ao cenáculo, e agora estão na praia. E é nos momentos do silêncio de Deus que o diabo nos provoca para nós voltarmos à nossa velha praia. E eu pergunto outra vez, se em Lucas 5, verso 11, eles entregaram tudo, ou melhor, eles largaram tudo, onde é que raio foram buscar o barco? Eu só tenho uma resposta, e posso estar enganado, e se algum melhor conhecedor tiver resposta no final, agradeci imenso que me desse essa informação para eu enriquecer a minha mensagem. Mas a minha única resposta que eu encontro é das duas uma. Ou naquele dia de Lucas 5, Pedro, algum deles, foi guardar o barco, ou deram ordem para que alguém guardasse o barco. E eu cheguei a uma conclusão, nós somos muito mais como Pedro do que aquilo que gostaríamos provavelmente de ser. E a razão é esta, nós continuamos a entregar tudo a Deus, mas logo mais quem guarda as coisas somos nós. E nós continuamos a guardar aquilo que entregamos. Quantas vezes tu já oraste a Deus, Deus, eu estou ansioso, eu te entrego a minha ansiedade, mas logo mais tu continuas a pensar da mesma maneira. Quantas das vezes tu já oraste por um problema da tua família, mas continuas a vivê-lo como se nunca o tivesse entregue a Deus. E a lista continuaria por aqui afora. A verdade é que nós somos tão mais parecidos com Pedro do que aquilo que nós achamos que somos. Sim, nós temos muita garra por Jesus. Nós acreditamos mesmo nele. Mas continuamos a viver muitas nossas coisas. Continuamos muito divididos entre lá e cá, cá e lá. Nós não conseguimos, nós queríamos ser como Paulo, mais comprometidos, mais zelosos, mais prontos a morrer por Cristo se fosse preciso. Mas na prática e na hora, nós dizemos não. Nós tiramos a espada para fora e em vez de morrermos, queremos matar. Em vez de então morrermos com Cristo, nós fugimos, nós escondemos. E pior ainda, nós negamo-lo. Talvez às vezes não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. E pior ainda do que o negar. Estava a comentar com o pastor Oscar há pouco, eu nunca tinha pensado nisso. E desculpem, sinto-me demasiado à vontade aqui, a culpa é vossa.
Pedro nunca pediu perdão a Jesus por aquilo que lhe fez. Eu vou repetir aquilo que vos estou a dizer. Pedro nunca pediu perdão a Jesus por aquilo que lhe fez. E sim, é importante nós pedirmos perdão a Cristo. Mas sabe o que é que esta história me ensina? Mais do que pedir um perdão barato, Cristo não está à procura do nosso perdão barato. Cristo está à procura do nosso amor intenso. Pedro não pede-lhe perdão. Mas nesta tarde eu vou-vos mostrar que Pedro ofereceu-lhe outra coisa maior que lhe pedir perdão. Pedro oferece-lhe o seu amor. E eu considero esta história, ensina-me sobre isso. Cristo, claramente, Ele é o exemplo do que é um amor intenso. Afinal, Ele deu-se até à morte e morte de cruz. A Bíblia diz isso, Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João vai dizer que nós sabemos o que é o amor, nós conhecemos agora o que é o amor. Em que Cristo morreu por nós e nós agora devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Então o amor, ele é a definição total de quem Deus é. Deus é amor. É mais do que uma expressão de Deus, uma atitude de Deus, uma escolha de Deus. É a sua natureza. Voltando à história. Mais uma noite de pesca perdida porque ninguém apanhou nada. Depois de 3 anos. Por isso eu digo, Tiago, mais uma vez, estás aí desse lado, pensavas que eu não tinha visto. Eu vejo tudo. O que consigo ver. Depois de 3 anos a andar com Jesus, Pedro não sabe o que há de fazer e volta à velha praia. Volta a retirar o velho barco. Volta a abrir, a estender as velhas redes. E eu imagino a cena. Eles estão na praia. Já não estão mais num cenáculo à espera de Jesus, agora estão numa praia. Sem nada que fazer, sem nada que falar. E de repente Pedro diz, vou pescar. E os outros disseram, e nós vamos também. E de repente aquele que foi chamado de Simão, Pedro, rocha, que em Lucas 5 é tirado da água. E porque Pedro, ouçam com ouvidos ouvir, isto é de Deus para nós. Jesus tira Pedro da água e porque Pedro é tirado da água em Lucas 5, Pedro tira da água também uma série de amigos. João 21, Pedro torna a entrar dentro da água e arrasta uma série deles para dentro da água outra vez. E quando a nossa vida é vivida em círculo, é assim que nós acabamos e aqueles são à nossa volta. E nós precisamos guardar mais a nossa vida e o nosso coração. Porque nós não fomos chamados para voltar atrás, nós somos chamados para continuar a seguir aquilo que Deus tem para nós. Eles voltam lá. Jesus aparece. Eu quero ser breve. É interessante que esta história tem uma coisa que a outra história não tem. Aliás, várias coisas. Na outra história Jesus entrou no barco, nesta ele não entrou. Porque agora não era tempo de entrar no barco. O tempo de entrar no barco foi em quando? Lucas 5. E em Lucas 5, o tempo de entrar no barco acabou. Eles chegaram à praia, largaram tudo e agora a vida era seguir Cristo. Não é tempo de entrar no barco, por isso Jesus não entra no barco. Em Lucas 5, eles fizeram uma grande pescaria. Que tipo de peixes eram? Nós não sabemos. Para onde é que eles lançaram as redes? Nós não sabemos. Há alguns pormenores em João 21 que nos vão ensinar acerca de maturidade na vida cristã. João 21 para mim é o divisor de águas, como alguém dizia acerca de algumas coisas que foram acontecendo aqui há uns anos atrás, por causa da minha pessoa, certo? Não vai alguém pensar que é outra coisa. Porque em João 21 é como se Jesus estivesse a puxar por Pedro e a dizer, Pedro, ou tu me amas intensamente, ou o teu amor será toda uma vida condicionado. Ou tu abres mão do barco e assumes a vocação que eu te dei, ou tu viverás uma vida inteira dividido entre obedecer-me, mas dentro do teu próprio barco.
E Pedro tinha que naquele dia tomar uma decisão: eu vou largar o meu barco de vez. Eu quero provar-vos, eu estou a saltar imenso, porque eu não quero mesmo roubar muito do vosso tempo. E eu sei como é que é domingos à tarde, a malta almoçou bem e tal. A verdade é que Pedro nunca mais voltou a pescar a partir deste dia. Um dia Pedro está num lugar chamado Jope, à beira-mar. A tentação deve ter sido grande. Ele estava em casa de um homem chamado Simão, o curtidor. E Pedro, em vez de ir para o mar, ele escolheu subir ao quarto onde orava e recebia a revelação de Deus. E ainda bem, porque foi nesse dia que, em vez de ir pescar, ele recebeu a revelação de Deus de ir à casa de um homem chamado Cornélio. Pedro nunca mais voltou a pescar. Pedro aprendeu uma lição neste dia. E nós esta tarde fizemos aqui com a lição aprendida. Mas sabe como é que a gente sabe que alguém aprendeu uma lição? Porque começa a viver essa mesma lição. Uma lição aprendida na igreja não é saber de cor o texto, o versículo, a localização, a referência e pôr de frente para trás e de trás para a frente aquilo que o pregador disse. Deus sabe que nós estamos em obediência não pelo conhecimento que temos, mas pela prática que agora vivemos. E eu garanto-vos, tenho a certeza absoluta que Pedro mudou de vida neste preciso momento, porque a sua vida a partir dali nunca mais foi a mesma. Porque João 21 é o último capítulo e a seguir nós entramos no livro de Atos. E quem é o predominante, quem está ali a levantar a igreja, ainda não é Paulo, porque não existia ainda Paulo. É Pedro. É Pedro que põe aquela gente a orar. É Pedro que se levanta no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, e prega o primeiro sermão conhecido. E quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. É Pedro que lembrávamos ontem à noite, juntamente com João, que levanta o coxo à porta do templo. É Pedro que está diante das autoridades e não tem medo de nada nem ninguém. E agora já não puxa da espada. Ele agora vive por esta espada. Ele diz, importa mais obedecer a Deus ou aos homens. É Pedro que vai estar por aí afora até o capítulo 13. É Pedro sempre de pé, já não volta mais ao mar. E aí sim pergunto, onde é que está o barco? Não sei, provavelmente Pedro afundou o barco para que ele não se afundasse nunca mais. Nesta tarde, se calhar, alguns de nós precisamos de afundar de uma vez por todas o nosso barco, para que a nossa vida não passe, ou não continue a ser um naufrágio. E alguns de vocês sabem aquilo que eu estou a dizer. A vossa vida tem sido um naufrágio e ainda não morreram de vez, se é que me entendem, porque Jesus ainda vai aparecer na nossa praia. E enquanto Jesus aparecer na nossa praia, é a oportunidade de Deus, porque vai haver um dia em que Ele já não vai aparecer na nossa praia. Bora voltar ao texto, que já me estou a emocionar muito e não se pode. Aquilo que nós temos é... E deixem-me mostrar-vos alguns pormenores que eu achei interessantes. Na história de Lucas 5, já citei um pormenor. Jesus entra no barco, João 21, Jesus não entra no barco, porque já não é tempo de voltar a entrar no barco. Apanharam muitos peixes em Lucas 5, quantos nós não sabemos a quantidade. É engraçado que agora aqueles conseguiram contar os peixes. Eram quantos? 153 grandes peixes. Em Lucas 5 eles precisaram de ir à parte funda. Aqui eles estão na parte rasa. Eles estavam apenas a 90 metros da praia. E na parte rasa eles conseguiram apanhar 153 grandes peixes. Mas há um pormenor, e é aí que eu quero levar-vos. É que quando eles chegam à praia, Jesus fez uma coisa que não fez em Lucas 5. Jesus pegou nos cavacos, em lenha, providenciou um pão e um peixe, acendeu uma fogueira. Eu vou dizer outra vez que vocês não ouviram, Jesus acendeu uma fogueira. E este é para mim o momento alto desta história, a fogueira. Em Lucas 5, Jesus levou Pedro à parte funda. Em João 21, há necessidade de acender uma fogueira. Porque o amor de Pedro estava a esfriar e era preciso aquecer de novo o amor. O nosso amor por Cristo não pode ser um amor frio, igreja. O nosso amor por Cristo tem que ser um amor ardente. O nosso poeta, ele escreveu que o amor é fogo que arde sem se ver. Eu não sei como é que é o teu amor em relação a Cristo. Talvez tu o amas com intensidade ou condicionado. Jesus acende uma fogueira na praia. É Jesus, ouve com ouvidos ouvir, é Jesus que acende uma fogueira na praia.
Outro pormenor que acontece em João 21, que não acontece em Lucas 5, há uma refeição. É interessante que antes de Jesus morrer, Jesus fez várias refeições. Aliás, tantas refeições aquele homem fazia, que o consideravam um glutão. E Jesus não tinha descoberto as belas das... Fica só aqui entre nós. Jesus ia lá todos os dias. Ainda por cima era Jesus, não é? Ainda por cima era Jesus. Jesus vem todos os dias. Atraía logo muita gente. Jesus nem precisava de pagar. Ele foi considerado um glutão e um beberrão, porque Jesus passava a vida a aceitar convites. Casa de pecadores, casa de Mateus, casa de Simão o pecador, casa de Simão... Ele ia à casa de um Simão qualquer, desde que o convidasse e pagasse. Se ele não tivesse que pagar nada, é como eu. Por isso eu quero ser cada vez mais como Jesus. Convidem-me para comer e para beber, que eu vou sempre. Desde que não tenha que pagar nada, eu vou. E ainda sou honrado. Pastor, mas em alguns sítios Jesus foi maltratado. Não faz mal, mas desde que seja para comer, depois venho embora e não volto lá mais. Antes de Jesus ir à cruz, ele várias vezes fez refeições com diferentes pessoas. Depois de Jesus ressuscitar, ele só faz 2 refeições com discípulos, pelo menos é o que está escrito ou descrito na palavra. Uma em Lucas 24, quando Jesus está com os discípulos, nós não sabemos bem o nome deles, mas eram os discípulos que iam a caminho de Emaús. E quando Jesus está para se ir embora, eles disseram, não, fica connosco agora à noite, come alguma coisa, bebe um chazinho, come uma torradinha, e depois logo de cedo segues o teu caminho. E Jesus diz, já que estou a convidar e não se paga. E Jesus vai e senta-se à mesa e parte o pão e os olhos. Alguém sabe, lembra-se dessa história? E é outro momento em que Jesus senta à mesa, improvisada, numa praia, na praia da decepção, na praia do vazio. É aqui outra vez, Jesus senta-se, faz uma fogueira, traz um pão e um peixe. E para mim a fogueira é um elemento extraordinário. O pão e o peixe não. Porque pão e peixe sempre havia. Um dia Jesus falou para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E sempre se encontrava pão e peixe no meio da multidão. Mas o fogo não pode apagar. E Pedro estava, é o que eu acho, Pedro estava a deixar apagar o fogo. Pedro já não estava mais no cenáculo, à espera de Jesus. Pedro agora estava na velha praia, sem expectativa nenhuma de Jesus. Como é que eu sei isso? Eu provo-vos, eu adoro fazer estas coisas. Porque eles estão no mar e um estranho grita da praia, tem alguma coisa? Eles disseram, nada. Então lancem a rede para o lado direito. E João estremeceu naquele momento. Lembras-te da cotovelada santa? É para agora. Dá lá a cotovelada. João, o discípulo que Jesus amava, disse para Pedro, e vocês vão repetir, ok? Com voz de tipo filme de terror. É o Senhor. Então, cotovelada santa, é o Senhor. Nenhum deles estava a perceber quem é que estava a falar da praia. Houve convites de ouvir, quando nós começamos a viver um amor condicionado, nós começamos a deixar de reconhecer quem é Deus. Não, vocês não ouviram aquilo que eu disse. Amor condicionado condiciona a nossa visão, condiciona a nossa audição. Ainda bem que estava ali um discípulo que se sentia amado e disse, esta voz, irreconhecivelmente, é a voz de Jesus. E quando Pedro ouviu, é o Senhor, Pedro não duvidou de João. Pedro saltou do barco, puxou da sua camisola. Não são convites de ouvir, porque isto é tão bonito. Ajuda a remir o tempo, Oscar, a sério mesmo. É linda a história. Olha, Pedro ouve João dizer, é o Senhor. Acompanha na tua Bíblia, ajuda-me, por favor. Se eu me enganar, alguém faz sinal. Pastor, esteja calado, você é um herege. Não é... okay. Eu gosto de fazer rir o Pedro. É nice, né? Pedro, é o Senhor. Pedro está em tronco nu, não me vou pôr. O Senhor nos guarde, livre de uma figura dessas. Pedro salta do barco. Mas olhem para a Bíblia, não olhem para mim. Está bem, ok, olhem para mim e olhem para a Bíblia. Um olho no burro, outro no cigano. Agora vamos lá ver quem é que é o burro e quem é que é o cigano. A Bíblia nunca nem é burro nem é cigano, é palavra. Mas eu sou o burro e sou o cigano, não tem problema. Pedro salta para dentro de água. Depois corre. Depois
Jesus disse, tragam algum do vosso peixe. Pedro volta a correr para dentro do barco outra vez. E vai ajudar os outros. Pedro está desnorteado. Porque Pedro quer agradar a Deus, mas Pedro sabe que não pode agradar a Deus com o seu velho barco. Alô? Pedro foi apanhado com a boca... Oi? No Brasil também se diz? Na botija. Isso, Portugal é na botija. Você é fixe. Posso brincar, não é? E aquela irmã do casaco amarelo está ali comedida, porque ela depois, quando acaba o culto, é a irmã que normalmente faz saltar o, não é? Pum, 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 pum. Eu ouvia ontem aí, até cantava. Louvado seja Deus. Não sei o que é que cantava. Pedro está desnorteado porque... Não, ouçam, isto é só a minha interpretação disto tudo, mas vale o que vale. Mas eu espero que Deus fale ao vosso coração no meio de toda esta minha confusão e brincadeira. Bora lá outra vez. Há bocado eu disse, Pedro nunca pediu perdão a Jesus. Quantos encontros depois de ressuscitar, depois de Pedro negar Jesus, quantos encontros eles já tiveram? Quantos com este? 3. Em qual deles Jesus tocou no assunto? Em qual deles Jesus olhou para Pedro e disse, amigo, a gente tem contas para ajustar. Em qual dos encontros, no primeiro, no segundo ou no terceiro, em qual dos encontros é que Jesus lida com Pedro por causa daquilo que Pedro fez? Nenhum. Mas imagina que tu és Pedro. Não, nós somos muito mais parecidos com Pedro do que aquilo que nós pensamos. Nós, quando falhamos com Deus, os nossos olhos começam a andar sobre os nossos ombros a pensar, mais cedo ou mais tarde Deus vai cobrar-me isto. Eu não devia ter dito, eu não devia ter feito, eu não devia ter falhado, eu devia... Eu sou muito Pedro e eu imagino-me, cada encontro ele vai falar no assunto. Imagina, no primeiro encontro Jesus entra na sala, eu imagino Pedro, ele está aqui por causa de mim, ele vai tratar do assunto. Eu neguei-o 3 vezes, à volta também de uma fogueira. E agora Pedro está ali à volta da fogueira outra vez. Mas não, antes disso, um segundo encontro. Pedro pensava outra vez, é por causa de mim, não era por causa de Tomé. A segunda vez foi por causa de Tomé. E agora a terceira vez. Vocês entendem aquilo que eu quero dizer? Como é que eu sei que Pedro não estava bem? Porque Pedro ouve dizer que é Jesus e Pedro salta do barco. E Pedro volta a entrar dentro do barco. E Jesus tranquilo. Venham comer. Tragam algum dos vossos peixes que vocês apanharam. Eu estou a ver a cena. Consegues apanhar-me? Eles estão na praia, à volta de uma fogueira. Eu não vou sentar, porque depois eu não me vou conseguir levantar e vou ter que pedir a alguém que me levante, então. Mas eles estão ali. O texto diz que eles estavam... Ninguém queria perguntar quem ele era, porque no fundo eles sabiam quem ele era, mas... Porquê é que João escreve isto no texto? Porque há ali um clima de desconfiança, há ali um clima de... Isto está aqui qualquer coisa que não está bem resolvida. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Nós não deveríamos estar na praia, nós não deveríamos estar no barco outra vez. Nós não deveríamos andar à volta com a nossa vida. Nós já o conhecemos há 3 anos. E nós continuamos a cair nas mesmas coisas. Eles estão lá à volta da fogueira. E Jesus está certamente a agradecer pelo pão, pelo peixe. Eles estão todos a comer, olham uns para os outros. E o texto diz que quando eles acabaram de comer, Jesus pôs-se confortável. Não diz, mas eu sei que se pôs confortável, porque agora a conversa era curta, mas profunda. Agora João não consegue inclinar-se no peito de Jesus, como fez na última ceia. E esta sim é que é a última ceia. Agora Jesus quer inclinar-se um bocadinho, ele para Pedro. Eu gosto disto, cara, isto é... Porque é isto que eu tenho vivido todos os anos, todos os dias. Sempre que eu me afasto, o meu Jesus, ele inclina-se para o meu lado. Eu afasto-me porque sou pecador e eu não consigo esquecer essa identidade, que agora é falsa. Eu já não sou mais um pecador, eu agora sou filho amado. Pois, o problema é que eu continuo a ir. Eu não tiro o barco da arrecadação, mas eu vou-lhe tocar às vezes. E lembro-me dos velhos dias em que eu pescava. Não pescava nada. Afinal de contas, a Bíblia descreve Pedro como um pescador, mas cada vez que ele aparece a pescar, não pesca nada. E agora Jesus inclina-se para Pedro. E eu imagino o coração de Pedro. E agora ele vai perguntar. Ele vai me perguntar porque é que eu neguei, porque é que eu virei as costas.
porque é que eu fugi na noite em que eu disse que ia morrer com ele? Porque Pedro fugiu. A Bíblia diz que todos fugiram, todos. Mas Jesus não lhe pergunta nada disso. Jesus não quer saber disso. Jesus não quer saber dos nossos erros. Jesus tinha acabado de vir à cruz, morrer pelos nossos pecados. Ele não ia espetá-los na cara de Pedro outra vez. Jesus não nos persegue por causa dos nossos pecados. Jesus não perseguiu Paulo por causa dos pecados de Paulo. Jesus perseguiu Paulo, perseguiu Pedro, persegue-nos a nós. Este amor teimoso e ousado. Não por causa dos nossos erros, mas por causa do potencial que Ele vê em cada um de nós. Sim, os nossos erros são importantes porque nos separam de Deus. Mas o amor de Deus é melhor, maior, porque Ele pode cobrir uma multidão de pecados. E agora está ali Jesus a encostar-se a Pedro. E Jesus faz-lhe a pergunta. Pedro, aliás, desculpem, deixem voltar atrás. Ele não diz Pedro, ele diz Simão. Mas Jesus disse a primeiro encontro, o que é que Jesus disse a primeira vez? João capítulo 1, verso 42. Tu és Simão, filho de João, mas para mim vais-te chamar Pedro. E em quase todo o ministério, Jesus vai sempre tratando Simão como Pedro. E raramente lhe chama Simão. Façam depois um estudo disso. E se eu estiver errado, depois mandem por e-mail. Daniel, tu enganaste, vê lá bem melhor isto. E eu receberei isso, por favor. E corrigirei a minha mensagem. Mas agora Jesus está sentado na areia com o fogo. É bom? Alguém gosta de estar à frente de uma lareira? Na praia? Já alguém esteve numa lareira na praia, tipo ao fim do dia, tipo sunset? É tão agradável, é tão bonito estar com amigos, com uma guitarra e cantar o Kumbaya, não? Eu dava para stand-up, estás a ver? Consigo. Tipo César Mourão. E Jesus faz a derradeira pergunta. Pedro. E Pedro levanta. Eu não sei se Pedro levantou os olhos, não. Vou imaginar que sim. Pedro, tu amas mais do que estes? E eu comecei a ler. Bom, primeiro vamos começar por aí. Ele tratou por Simão. Voltei a dizer Pedro, porque já é intuitivo. E tratar por Simão, eu não sei se toda a gente sabe o que significa Simão, mas Simão significa obediente, aquele que ouve. E Simão sabe que se alguma coisa ele não tem sido naqueles dias é Simão. Ele tem sido tudo menos Simão. Mas Jesus trata-o carinhosamente pela sua identidade. Jesus não o trata pelos seus fracassos. Eu não quero demorar muito tempo aqui, mas acho que é importante tocar nisto. Jesus nunca tratou Pedro pelos fracassos dele. Ele nunca lhe disse, oh falso, oh aldrabão. Jesus podia, não podia? Oh mentiroso, chega de cá. Não. Jesus tratou pelo nome dele. Simão. Mas Jesus faz-lhe a pergunta, amas mais do que este? E a parte deste eu quis procurá-la e tentar entender. E há uma divisão, ainda que a maior parte aponta para um lado. Alguns acham que Jesus estava a referir-se aos peixes, à pesca, ao barco, à velha vida. Outros acham que Jesus estaria a referir aos discípulos. A maior parte concorda que Jesus estaria a referir aos discípulos. A minha opinião, que vale o que vale, está bem? Eu acho que Jesus estava-se a referir mais aos peixes do que aos discípulos, porque era constrangedor. Imaginem, irmão Jorge, com todo o respeito, pode ficar aqui de pé. Pastor Oscar, com todo o respeito, pode ficar aqui de pé. Imaginem, sou amigo dos dois. Oscar, tu amas-me a mim mais do que a este, não amas? Isto era no mínimo esquisito. O Oscar não ia responder. Ia sim. Ia sim. Obrigado. Eu não acho que tenha sido assim. Eu não acho, não estou a dizer que não é. É complicado, porque depois tinha que se ver o grego, e a palavra este se refere a... Blá, blá, blá. Eu acho, e se há essa divisão, eu continuo a achar que Jesus está a falar de... Olha, mas houve que ouvidos ouvir. Seja uma coisa ou outra, aquilo que Jesus está a fazer é encostar Simão à parede. Simão tem que, naquele momento, tomar uma decisão acerca do seu amor. E você sabe, aquilo que nós amamos é aquilo que nós nos entregamos. Eu vou repetir que alguns não ouviram, ou pelo menos para vocês aprenderem. Aquilo que nós mais amamos é aquilo a que nós nos entregamos. O que nós amamos é onde nós investimos mais. Aquilo que nós de facto amamos, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja o que for, é onde nós vamos gastar mais as nossas forças. Há gente que está no telemóvel a ter... mas eu não ligo nenhuma a isto. Isto é... Não ligas... Às vezes a gente está em negação, não é?
Aquilo que nós mais gostamos é onde nós mais gastamos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa energia. É onde nós acabamos sempre por voltar. E Pedro, eu acho que Jesus tem que estar Pedro à parede, porque seja em relação aos outros discípulos, seja em relação ao peixe, barco, rede, Jesus está a confrontá-lo. Pedro, tu vais amar-me intensamente, mais do que tudo isto está aqui à tua volta. Qual é a tua resposta? Então eu ao ler e procurei assim os comentários e a ajuda de quem sabe mais do que eu, a questão é, no nosso português brasileiro, aparece-nos a mesma pergunta 3 vezes. Mas a verdade é que no original não é verdade. No original Jesus faz 2 vezes a mesma pergunta e depois faz uma pergunta diferente. Jesus usa 2 vezes a palavra no grego, porque é assim que é traduzido. Eles estavam a falar em aramaico e João, quando vai escrever para grego, ele tem que traduzir do aramaico a melhor palavra que desse para o mundo, então entender ali as diferenças. Então ele usa a palavra ágape. Amor incondicional, um amor que ultrapassa condições, que ultrapassa barreiras, que está no topo, e nós sempre ligamos esse tipo de amor ágape, ao nosso amor em relação a Deus e o amor de Deus em relação a nós. E Jesus pergunta isso a Pedro. Então, dentro da minha cabeça enorme, eu tento pensar sobre estas coisas, eu gosto de pensar sobre estas coisas. Ainda bem que ninguém concordou, muito bem. Bora ser breves. A verdade é que aquilo que Jesus pergunta a Pedro é: Pedro, agora é que é? Estamos a acabar, hein? Glória a Deus. Pedro, tu consegues amar-me com a mesma intensidade com que tu amas estes? Ainda há uns dias atrás, Pedro mostrou que era um homem intenso. E todos nós somos intensos para aquilo que queremos. É só pisar os calos. Vais ver a intensidade a vir para fora. É só um fã de fazer-te uma ultrapassagem à má fila e pôr-se à tua frente. É só alguém no supermercado que vai-te fazer passar por parvo. E quando tu olhas para o lado e quando tu desces por ela, já se meteu à tua frente. Então, mas este banana não está a ver que eu já estava aqui? Eu sou crente, mas vou chamar-lhe a atenção porque eu sou crente, mas não sou parvo. E alguém sabe do que eu estou a falar? O marido chegou mais tarde e não avisou, não atendeu o telefone, não mandou mensagem, não respondeu à mensagem. Queres ver a intensidade? E este irmão até toca a guitarra. Tocas guitarra na tua intensidade, não é? Ai, a minha intensidade vem sempre ao lume. Cada vez que eu ligo para a minha mulher, ela não atende. Vai 1, vai 2, vai 3. Começo logo a falar em línguas. Que é para ver se acalma o espírito. Que assim que a vejo, pergunto logo: então o telemóvel? Esqueci-me. Esqueceste? Bem. Nós, para aquilo que queremos, nós temos intensidade. Pedro tinha intensidade quando desembanhou a espada. Banhou eles. Pedro tinha intensidade quando puxou Jesus para o lado e disse: não, você fartou-se de gozar comigo, agora está feito. E devia estar a aparecer na câmara também. Pedro mostrou a sua intensidade quando disse: Jesus, tu não vais à cruz, tu não vais morrer. E se é para tu morrer, eu também morro. Que intensidade. Pedro mostrou intensidade quando estava à volta da fogueira, naquela roda de escarnecedores, e dizer: eu conheço-te, ó fulano. Quem, eu? Não. Mas as mulheres é que estragam tudo. Leiam a história bem, porque quem estragou aquilo tudo naquele dia, quem faz com que Pedro peque e negue Jesus 3 vezes é uma mulher, é uma empregada que anda ali com o carrinho. Andavas com ele. Que é assim que falam as senhoras que andam com o carrinho. Tu andavas com ele. E Pedro diz: eu não. Pedro era fanhoso. Não, estou a brincar. Brincadeira. Ou seja, ainda não tinha feito nenhuma destas, bora lá. E Pedro disse: eu nem o conheço. E a mulher continua com o carrinho à volta da... E vai outra vez, 2 vezes, Oscar. As mulheres, enquanto não... Carrega. E vai outra vez o carrinho. É sim! Não sou não. Desculpem. Perdoam-me, não perdoam. Sabe, isto é o jet lag. É 1 hora de diferença. É 1 hora de diferença, mas muito poucas horas dormidas cá no Luxemburgo. Ei, corta isto no coisa. Fiz que acabou o áudio. À terceira, há um homem que, de tanto ouvir o raio do carrinho, e ouvir a mulher, eu conheço-te, e ouvir o outro, não.
Um homem então levanta-se e diz, não, tu eras um dos deles, eu conheço, tu eras de lá, a tua pronúncia. E a terceira vez Pedro diz, não, eu não o conheço de lado nenhum. E diz a Bíblia que Pedro falou mal. Pedro disse uma asneirada do caneco. Não, leiam a Bíblia, diz que ele até praguejou. Vejam a intensidade que Pedro usa para negar Jesus. Eu não conheço esse filho da mãe. Posso dizer isto? Não posso? Por favor, entendam-me no contexto onde estamos. Pedro está com intensidade e Jesus agora está na praia, sentado no chão, com Pedro, à volta de uma outra fogueira. Outra fogueira. Porque há fogo estranho e há fogo... Pedro, tu consegues amar-me intensamente como tu tens amado todas estas coisas? Ao ponto, porque Jesus disse-lhe assim, ao ponto em Lucas 5 teres largado tudo e depois foste buscar outra vez tudo. Que intensidade. E Pedro responde a Jesus, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti, eu respeito-te muito. Eu tenho uma grande consideração por ti. Pedro responde com a palavra amor, mas no grego é traduzido por filéu. Amor entre amigos, irmãos, consideração. Eu considero-te. Está bem. Jesus investe em Pedro e diz, então cuida das minhas ovelhas. Era de esperar que Jesus agora dissesse, não, este não está capaz de fazer coisa nenhuma no meu reino. Mas Jesus disse, não, bora aí, cuida lá. Jesus está a chamar Pedro outra vez para João capítulo 1, verso 42. Tu és Simão, filho de João, mas eu vejo em ti uma grande rocha. Eu vejo em ti uma grande capacidade, porque fui eu que te criei. Para além dos teus erros, das tuas falhas, da tua falta de capacidade e de coragem de pedir perdão, eu vejo em ti ainda assim um homem de Deus. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus continua, mexe na areia, acho eu, e volta-se para Pedro outra vez e pergunta, Pedro, então, consegues amar-me intensamente? E Pedro volta a responder a mesma coisa. Senhor, tu sabes que eu te considero muito. E da mesma maneira que aquele carrinho passou 3 vezes naquela roda, Jesus agora pergunta na terceira vez, toma nota, Esmeralda. Pedro, conseguirias gostar de mim como amigo? E Pedro responde, isto é brutal. E Pedro responde, Senhor, eu quero amar-te intensamente. Deixem-me terminar assim. Eu não sei quem é que aqui era da província ou é da província. Eu não sou da cidade. Mas tive avós e as minhas avós eram do Alentejo. A minha avó materna não, mas a minha avó era de uma vila, Reguengos de Monsaraz. Mas a minha outra avó, a mãe do meu pai, era de uma aldeia muito pequenina que ainda hoje existe e está tudo na mesma. Minha avó Toina. Uma senhora não passava dos meus ombros, muito caricata, sempre com o seu lenço na cabeça. Tinha casa, porque era assim que era, tinha a casa onde tinha os quartos, as mobílias, mas depois tinha um quintal e nesse quintal tinha uma casinha pequenina, onde tinha uma arca, onde tinha sal, onde punha a carne e onde num cantinho fazia o lume. E um dia eu era pequenino, lembro de ser miúdo, mas ter estas fotografias na minha cabeça, de ver a minha avó pegar numa cana maior que ela. E ela estava a cozer numa panela, daquelas que vocês sabem, de ferro. E o lume estava a apagar. E eu achei, o que é que ela vai fazer com aquilo? Eu era criança, eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia. E eu vejo ela pegar naquele tubo. Com licença, pessoal do som, desculpem. Não tenho problemas, não vai fazer barulho. Porque isso é que foi espantoso. Eu vi aquela senhora com 1,45 m e uma cana com 1,50 m. E pôs aquilo na boca, encostou ao lume. De repente aquele lume quase estava a apagar. Uau! Minha avó faz magia. Porque não se estejam a rir. Porque eu tinha aprendido, eu era pequenino, eu tinha aprendido para quando fazia anos, ensinaram-me a soprar para apagar lume. E agora eu estava a ver a minha avó a soprar dentro de um tubo. E aquele lume não apagava. Ele acendeu ainda mais. E eu questionei-me, porquê, Jesus? Porquê 3 vezes? Porque é assim que Deus constrói a nossa vida, um passo de cada vez.
uma pedra agora, outra pedra. Ele nunca desiste. Ele podia ter feito só uma vez a pergunta. E a história entre Jesus e Pedro e Jesus tinha acabado ali. Pedro, tu amas, consegues amar-me intensamente mais do que estas coisas? E Pedro tinha dito na primeira vez, não, eu não consigo amar-te assim, só consigo respeitar-te. Eu nunca vou ser aquilo que tu planeaste que eu havia de ser, porque eu não consigo amar-te intensamente. E Jesus lança a pergunta outra vez. Pedro, tu consegues amar-me intensamente? Oh Senhor, eu considero-te bem, que alimenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. E terceira vez. E agora ao soprar de Cristo chegou à fogueira que estava na praia. E agora Cristo pergunta, Pedro, vamos ver agora, consegues gostar de mim como amigo? Oh Senhor, eu quero amar-te intensamente. Porque agora aquele coração que estava a apagar incendiou-se outra vez. O amor de Pedro estava a ficar condicionado. Jesus foi àquela praia, outra vez, à mesma praia, para que o amor de Pedro tivesse a oportunidade de deixar ser condicionado e passasse a ser intenso. Intenso. E deixem-me terminar, porque é assim que Pedro termina a sua vida, com intensidade. Pedro vive para a igreja, para o reino, para Cristo, com uma intensidade ímpar. Há quem diga, a história reza que Pedro morreu numa cruz, mas pediu para ser pendurado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer igual ao seu Senhor. Tal foi a intensidade. Deixem-me terminar, inclina a tua cabeça. Este mesmo Pedro aprendeu o que era o amor intenso. Este mesmo Pedro vai escrever 2 cartas às igrejas. E sabem qual é os temas em que Pedro mais fala nas cartas? Vou-vos dar um exemplo. Tenham intenso amor uns pelos outros. Outras versões dirão, tenham ardente amor. Porque onde é que Pedro foi buscar estas palavras? Oh, não estou a esticar a corda. Naquele dia, naquela praia, junto a uma fogueira que foi Jesus que começou. Aquela fogueira era mais do que uma fogueira para assar pão e peixe. Era uma fogueira que Jesus estava a acender no coração de Pedro. Pedro que tinha sido chamado, Simão que tinha sido chamado para ser Pedro. Alguém que iria arrastar outros da água. Naquele dia, enfiou-se dentro da água e com ele os outros também. Vou pescar. Porque quando o nosso amor começa a ficar frio, condicionado, eu não sei se alguém se vai identificar com aquilo que eu vou dizer. A nossa vontade é voltar atrás. Quando Deus tirou o povo do Egito e Deus lhe deu grande livramento, eles cantaram e dançaram, mas assim que tiveram sede e não tiveram água, eles queriam voltar atrás. Porque parece-nos, o diabo é mentiroso e ele faz-nos convencer que se voltássemos atrás era melhor, quando no fundo nós sabemos que voltar atrás nunca é o melhor. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que recuam. Mas se honesto, eu sei que esta é uma palavra de Deus, não é fácil da gente digerir e de aceitar, mas esta é a palavra de Deus para estes dias. Jesus está às portas, igreja. Jesus está às portas. E quando Jesus está a ensinar os discípulos acerca dos últimos dias, sim, ele diz que vai haver terremotos, fome, guerras, rumores de guerras, mas o maior sinal que ele nos deixa, vocês sabem qual é? O amor de muitos. E você sabe como é que nós, igreja, lidamos com isso? Eu vou-te dizer como é que a gente lida com isso. O problema nunca sou eu, o problema é sempre o outro. Porque Deus sabe que eu não faço melhor, porque eu tenho as minhas cenas. Alguém sabe do que eu estou a falar? A gente empurra sempre para os outros. Não, pastor Oscar é que está a passar por uma situação difícil, ele é que não consegue amar como... Não, Deus sabe que eu amo. Não foi assim que Pedro respondeu. Deus, só Jesus, tu sabes todas as coisas. Sabes que no fundo eu quero, mas não consigo, nunca vou ser capaz. Porque afinal de contas eu tenho um barco ainda, eu tenho uma rede ainda. Pedro nunca pediu perdão a Jesus, mas não precisou de o fazer com palavras. Pedro pediu perdão a Jesus com a sua vida. E
nesta tarde o meu apelo, o meu desafio, igreja no Luxemburgo: não vivam condicionados na vossa fé e na vossa relação com Deus. Não deixem que nada vos condicione. Para ser sinceros, nós hoje, eu creio que dizia isso ontem, desculpem repetir, mas nós hoje temos tanta coisa na nossa vida, tanta coisa, tanto lixo. Nós hoje vivemos, para ser honestos, os pais estão aqui, se não concordarem é na boa, mas nós hoje somos pais, nós estamos a fazer a parentalidade de forma muito condicionada. A gente não tem tempo aos nossos filhos. Nós estamos a viver casamentos condicionados. Tu sabes, amor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer. E nós não cuidamos do amor que nós devíamos ter uns pelos outros. Na igreja é igual, Oscar. Eu não tenho tempo, eu tenho as minhas cenas, eu tenho as minhas dores, nós temos os nossos barcos. E quando dá jeito, a gente saca o barco para fora e diz: estás a ver, eu tenho o meu barco. Eu tenho que levar o meu barco. Quando Jesus nunca disse: tu tinhas que levar o teu barco, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tu não precisas tirar o teu barco. Tu precisas de destruir o teu barco. Uma história de um homem chamado Eliseu na Bíblia, quando recebeu uma chamada. Vocês sabem qual foi a primeira coisa? Pedro, consegues ouvir-me? Eles não me estão a ligar nenhuma. Estou a brincar, não estão. Sabes qual foi a primeira coisa que Eliseu fez quando recebeu uma chamada para ser o sucessor, o acompanhante, o servo de Elias? Sabes qual foi a primeira coisa? Não sabes? Então lê a Bíblia. O Bento Reis fala sobre isso. A primeira coisa que Eliseu faz, sabes o que é que ele faz, menino? Não só, querida. Ele tinha uma carroça. Fez uma fogueira. Igreja, diz comigo fogueira. Hoje nós precisamos fazer aqui uma fogueira. Uma fogueira para queimar barcos velhos, charruas velhas. E essa mesma fogueira é que Deus usará para assar peixe e pão para nos alimentar. Porquê é que Eliseu fez aquilo, pastor? Para não ter mais razão para olhar para trás. Agora só vou olhar à frente. E nós deixamos muita coisa para trás. Desculpe, mas é uma expressão portuguesa também. Se alguém não entender, perguntem-me que eu explico melhor no fim. Mas nós deixamos muitos rabos para trás. Nós deixamos muita coisa pendurada. Depois lido com isto depois. Lucas 5:11. Eles largaram em tudo e segui-lo. Eu não sei o que é que Lucas quis dizer com aquilo, mas Lucas enganou-se. Ou alguém enganou Lucas. E às vezes nós enganamos uns aos outros. Não, Daniel, o meu problema está resolvido, está de certeza. Não é nenhuma raiz de amargura. Você sabe, quando a gente às vezes corta. Não, olha, foi cortar de rente. Cortar de rente não é a mesma coisa que tirar a raiz. Cortar rente não é a mesma coisa que pôr a mão lá embaixo na terra, pessoal. E a gente vai deixando às vezes raízes, a gente vai deixando coisinhas, a gente vai deixando o barco para trás. Depois eu lido com isto. Ainda não tomei uma decisão a sério sobre esta situação. Não, eu sei que tenho que resolver aqui o problema com esta irmã das bifanas. Mas a gente depois lida com isso. Hoje não é o melhor dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia da gente pedir perdão, de receber perdão, de dar o abraço, de dar o beijinho, de arrumar o barco. Não, de arrumar o barco o quê? De pôr o barco na lenha e... eu vou pôr à venda no OLX, pode ser que alguém pegue naquilo. Deixa-te de vendas. Há coisas que não vale a pena vender, porque se nunca vendes vai ficar teu para sempre. E mesmo que tu vendas, cada vez que olhas para aquele barco, tu vais-te lembrar que ele um dia foi teu. Então se calhar esta tarde a gente tem que acender aqui uma fogueira. Desculpa, Oscar, mas vocês limpam isto. Não vou acender nada. Mas tinha sido bonito trazermos para aqui um fogareiro e acendê-lo aqui. E cada um de nós traria simbolicamente aquilo que sabemos que literalmente nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros. Como eu amo a minha mulher. Não há ninguém no mundo, humanamente falando, não há ninguém no mundo que ame mais a minha mulher e as minhas filhas do que eu. Mas às vezes eu deixo coisas penduradas, e assim que aparece a oportunidade, levam logo com o barco na... estás a ver? Estava à espera da oportunidade, mas não tinha já esquecido isso, não tinha já... Tinha, mas a raiz ficou lá e
E assim que brilhou o sol, assim que aqueceu o sol, assim que aqueceu o fogo estranho, a raiz brutal. Alguém sabe do que eu estou a falar ou sou o único maluco que está aqui? O pastor Oxor disse que sim, que sou o único maluco que está aqui. Então Jesus naquele dia foi à praia, acendeu uma fogueira, dar uma oportunidade a Pedro. Aquela fogueira fez duas coisas. Pedro, bora queimar o teu passado, bora queimar o barco. Eles não queimaram. Alguém entende que eu não estou a esticar a palavra assim? Aquele dia Pedro queimou o barco. Mas a mesma fogueira onde queimou o barco, onde queimou o passado, ajudou a incendiar o coração de Pedro pelo Senhor. Talvez alguém aqui esta tarde, alguém que nos vê online, talvez na tua casa, hoje aqui, ou talvez logo mais à noite na tua casa também, vocês que estão aqui comigo. Se calhar tu precisas de pegar algumas coisas, literalmente coisas, quem sabe algum tipo de música que tu ouves e não tens coragem de desfazer. Quem sabe alguém tem um relacionamento que sabes que está a ser impróprio para consumo e que está a condicionar o teu amor por Jesus. Se calhar tu tens de pegar nesse relacionamento e pôr na fogueira a arder. E quando tu queimares essas coisas, então o teu amor por Cristo, ele vai começar a aquecer. Porque agora já não estás condicionado. Agora a tua intensidade que antes usaste para esconder o barco, agora a mesma intensidade é uma intensidade livre para amares a Cristo com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. É isso que quer dizer o primeiro e grande mandamento: ama a Deus com toda a intensidade. E há religiosos aqui que amam a Deus condicionados. Eu vou mostrar amor se cantarem aquele hino, eu vou mostrar amor se for assim. Isso é um amor condicionado. Cristo vai buscar uma igreja, sabes como é que é, Oscar? Uma igreja que o ama com toda a intensidade. Uma igreja sem mancha, imácula, sem nódoas, sem nada para esconder, sem barco nenhum na arrecadação. Uma igreja que está completamente livre de coisas e totalmente focada nele. Só quando Pedro arrumou a história do barco é que Pedro começou a servir a Cristo. Atos 1, 2, 3, 4. Agora o Pedro é um homem livre, intenso. E agora o Pedro usa a intensidade que antes tinha para esconder o mal que fazia. Agora Pedro está em Atos, a pôr-se em pé. Lembram-se o Pedro que levou os outros para dentro de água? Em Atos capítulo 3 diz a Bíblia que Pedro é o primeiro a pôr-se em pé e com ele os outros. Agora o Pedro que caiu, fez cair aqueles homens para dentro de água. Agora um Pedro apaixonadíssimo por Cristo, um amor intenso. Quando Pedro agora se põe de pé, também põe os outros de pé. E Pedro levanta-se com ousadia, intrepidez, intensidade e prega: vocês mataram Cristo. Mas a vossa sorte é que ao matarem Cristo, vocês não sabiam, mas estavam a matar o Salvador. Trouxeram salvação também para vocês, há perdão para vocês. E naquele dia a gente perguntou: o que é que nós podemos fazer para ser salvos? Creiam no Senhor Jesus Cristo e arrependam-se. E naquele dia quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. O Pedro que estava a entrar dentro d'água, em depressão, em declínio, naquela fogueira, à volta daquela fogueira, Pedro incendiou-se para Cristo. Igreja de Luxemburgo, eu não sei quantos mais dias nós temos cá, mas os dias que nos restam na carne, foi Pedro que escreveu também, nós devemos vivê-lo com toda a intensidade, devemos dar o nosso melhor por aquele que nos amou e nos salvou. Fica de pé comigo nesta tarde. E vou terminar em 5 minutos. Peço a toda a gente sem exceção, para fechar os vossos olhos agora, por favor. Toda a gente. Só alguém que está a cuidar de crianças ou na boa, mas o resto eu vou pedir para toda a gente ficar com os olhos fechados. Toda a gente, nada de mística, apenas porque alguém tem que pôr ordem nisto. E hoje sou eu. Fecha os teus olhos, porque eu quero fazer uma primeira pergunta nesta tarde. Eu não sei, eu não conheço toda a gente, conheço alguns, e a culpa é vossa, da vossa liderança, do vosso pastor, porque me convidam, então já venho cá tanta gente, já que vou conhecendo alguns. E os que eu não conheço da outra vez, estou a conhecer agora, então uma bênção fazer parte desta família também. Fecha os teus olhos. Eu não conheço toda a gente sinceramente, e muito menos conheço
o tipo de nível de relacionamento que tu tens com Jesus. Talvez haja aqui pessoas que ainda nunca aceitaram Jesus como seu Salvador. Talvez há pessoas aqui que não entenderam bem esta história hoje de João 21, mas se calhar entendem bem a história de Lucas 5. Tu és tu, tens a tua vida, tens os teus problemas, os teus erros, os teus fracassos, o teu feitio, e tu achas que isto de igreja não é para ti. E eu entendo até. E talvez tu nunca procuraste Deus, mas eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. Deus procurou-te como procurou Pedro naquela praia, não uma vez, mas mais do que uma vez, como eu vos provei esta tarde. Nem sempre nós iremos buscar a Deus, mas Deus não irá desistir de nos procurar. Talvez esta tarde tu precisas de aceitar Jesus como teu Salvador e Senhor. Talvez tu precisas mudar de vida como Pedro mudou em Lucas capítulo 5. Talvez hoje tens que tentar como Pedro tentou. Talvez tu tens medo do fracasso. Então, e se eu for como Pedro e guardar o barco e não conseguir? Não tem problema, não tem problema. Tem Jesus que vai insistir contigo as vezes que forem necessárias. E vai insistir contigo através desta igreja, destes irmãos, desta liderança, destes pastores. Eles vão ajudar-te a acender fogueiras na praia da Desilusão.